Olá, estamos aqui no nosso segundo podcast do 50 Mais em Foco e hoje com duas convidadas maravilhosas, a minha nutricionista Grazi Pagani e a minha amiga Andréia Ribeiro, não é minha parente, né? Porque eu também sou Ribeiro. E André, eu vou pedir para que a Andréia se apresente e depois a Grazi também se apresente. E daí, Andréia, fala um pouquinho sobre você. Primeiro, muito obrigada pelo convite para estar hoje aqui no 50 Mais. Eu sou consteladora familiar, especialista em constelação. E é um prazer poder levar para mais pessoas quais são os benefícios e o que é realmente a constelação. Que maravilha! Olha, pessoal, hoje nós temos. Eu sou apaixonada por constelação, não conhecia muito, mas o dia que eu fiz 3 vezes e fiquei apaixonada mesmo. Por isso que eu quis trazer a Andréia aqui para que ela explique um pouquinho melhor o que é constelação familiar ou constelação sistêmica, que muitas pessoas falam. Até então eu tinha dúvida se tinha diferença da constelação familiar e constelação sistêmica. Mas antes eu vou pedir para a Grazi se apresentar. Vamos lá, Grazi. Olá, todo mundo. Eu sou a Grazi. Eu sou nutricionista e estou com a Malu no 50 Mais. Estamos aqui então nesse projeto. Malu, muito obrigada pelo seu convite. Eu sou muito feliz de fazer parte dele. Eu que agradeço. A Grazi está me acompanhando em todos os projetos e nós somos amigas e clientes uma da outra. Eu sou cliente dela como nutricionista e ela é minha coach, né? Minha cliente como coach. Então, ela está sempre comigo e é um prazer ter você comigo, Grazi. Você sabe disso, o quanto eu gosto de você. Então, Andréia, qual é a diferença? Há alguma diferença entre constelação familiar e constelação sistêmica? Ou é a mesma coisa? Quando a gente vai falar em constelação, por si só, ela é sistêmica. Entendi. Quando você fala em constelação, você tem esse pensamento sistêmico. A gente vai estar vendo o todo. Então, geralmente, a psicologia, a psicanálise, ela vai estar vendo o indivíduo intrapsíquico. É ele com os desejos, com as dores, com os sonhos. Na constelação, a gente vai estar vendo você, o indivíduo, em relação ao seu sistema ou aos seus vários sistemas. Então, a gente vai estar vendo essa relação aqui, ó, aquilo que não é visto, que não é falado. E eu só consigo fazer isso se eu consigo ver o todo, se eu consigo perceber que eu faço parte de algo maior, que é o nosso sistema. Que maravilha! Nossa, você explicando, eu nunca tinha pensado dessa forma. E, na realidade, nós nunca pensamos que nós somos parte de um sistema, né? Agora que você explicando aí veio, porque eu dou consultoria a empresas e eu sempre digo, uma empresa é um sistema, né? Tudo, uma parte precisa completar a outra. E aí você falando, eu comecei a perceber também agora que nós também somos parte de um sistema. Quando um está em desequilíbrio, prejudica o outro, da mesma forma que é na empresa. Como é importante porque quando a gente fala, né, vamos fazer constelar os negócios, né, fazer a constelação organizacional empresarial, a gente vai voltar para a constelação familiar. Por quê? Quem é que faz a gestão da empresa? A pessoa. É uma pessoa. E essa pessoa, ela vem com as suas crenças, os seus vícios, os seus desejos de uma família, de uma memória. Então, a postura do líder vai vir de acordo com a crença que ele tem. Nossa, meu Deus, olha, hoje nós teremos mais tarde, às 18h30, nós teremos um podcast do GSF, do Instituto, e vamos falar justamente sobre liderança.
escrevendo hoje para o meu blog sobre liderança e gestão, e o que que eu vi? O líder, a sua equipe é o reflexo do líder. E aí você vem e confirma isso agora. Porque eu sempre digo, uma empresa é reflexo do dono. E agora você eu vou trazer você para as minhas mentorias como Com parceira. certeza, nossa, ficaria muito Nossa, feliz. muito bacana E o líder isso. é reflexo da família dele. Da família. Porque nós somos parte de 3 sistemas principais. A nosso sistema de origem. Quem é o nosso sistema de origem? Pai e mãe. Esse é o nosso primeiro sistema. Depois nós temos o nosso sistema familiar, aquela família que nós constituímos, que é quando a gente sai da casa dos pais, né? E vai casar ou vai morar sozinha. Você está construindo o seu próprio sistema. Às vezes a pessoa casa, mas ainda está casado, está lá na casa dos Leva o pais. sistema dos pais junto. O que é um erro. E o último sistema é o sistema dos negócios. Que maravilha. E falando de negócios e família, eu acho que tem muita gente com uma dúvida também. Quem pode constelar? Bom, todo mundo pode constelar, tá? Quando que eu acho que eu vou constelar? O primeiro sinal para você saber se já é hora é quando você começa a perceber que você faz tudo, faz e morre na praia. Ou que você Anda em fala, círculo. gente, anda em ciclo. Eu não sei aonde que eu tô errando, Isso não é tanto possível. na família como nos negócios, né? E relacionamentos, né? Maravilha. Tudo. Estou empacada, não vendo, não consigo vender. Eu costumo dizer assim, dá dois passos para Algo me pra puxa. frente e Olha 3 aqui, ó. pra trás. Algo me puxa. Imagina o nosso sistema, né? Porque o que é a constelação? Se a gente for traduzir a constelação, ela vem do alemão, né? Do Bert Hellinger. Mas eu até acredito que ela foi erroneamente traduzida. Constelação, se eu for pegar a palavra constelação em alemão e traduzir ao pé da letra, é posicionar corretamente a família no lugar. Sabe aquele ditado nosso? Cada um no seu quadrado, assuma o seu papel. A constelação, ela vai falar qual é o seu lugar no mundo. Como assim, Andréia, lugar no mundo? Porque nós, mulheres, principalmente, a gente sai desse lugar. A gente vira mãe do marido, Sim. empregada do marido, mãe da mãe, mãe do pai, mãe dos irmãos, Mãe da sogra. mãe da E sogra. tá tudo errado, né? E tá tudo errado. E quando eu saio do meu lugar, todo tipo de conflito acontece. Aí o sistema O sistema bagunça, entra em desordem. desordem. E a constelação, ela parte de 3 princípios, que ela chama leis do amor, ou leis sistêmicas. Que a primeira é o pertencimento, que é o quê? Para que eu tenha essa sensação que eu pertenço ao meu sistema, eu sou capaz de tudo. Inconsciente é como se eu falasse assim: por amor a você, papai, por amor a você, mamãe, eu como, eu bebo, eu mato, eu roubo, eu não prospero. E isso é que inconsciente. forte isso, né? Porque é o quê? Você é igual. Você tem que manter a história igual. Geralmente é quando você olha com uma família e você vê assim, gente, naquela família, todo primeiro filho é alcoólatra. E agora você entrou nessa questão da família, né? E eu acho que deve também, em relação à família, a cada um no seu quadrado, que as pessoas confundem a constelação com meio mística. Me explica isso. Ela é mística, ela é espiritual. O que é a constelação? É algo religioso? O que envolve Não. nisso? Olha, perfeito, porque a constelação, ela não tem nada de magia, ela não é mística e ela não tem absolutamente nada a ver com a religião. O Bert Hellinger, que é o pai da constelação, ele foi um padre,
Mas aí ele começou a estudar e ele se tornou um psicólogo e um psicanalista. Então ele bebeu das águas da psicanálise, ele bebeu da água da A psicologia, teologia, com da certeza. medicina, da psiquiatria, da filosofia. Então ele começou a estudar todas as terapias primais, a terapia de família, as terapias individuais, as terapias em grupo. E aí ele chegou a uma conclusão, quando ele foi estudar também o psicodrama, que seria muito fácil, por meio do inconsciente, ele fazer essas dinâmicas com representantes. Neste caso, ele utilizou os bonecos. Que espetáculo. E para você constelar, você como consteladora, qual é a sua formação? Não precisa você ter uma formação específica. Eu sou da área da saúde, eu sou fonoaudióloga. Eu fiz a formação em constelação familiar, que é pelo MEC, inclusive, e a especialização também pelo MEC. Então, são anos de estudo. Mas você não precisa ser psicólogo para estar realizando o atendimento em constelação sistêmica familiar. E a consteladora, ela pode trabalhar junto com uma psicóloga. Pode. Isso. Inclusive, as psicólogas muitas vezes têm as parcerias, né? Às vezes você está lá no atendimento, aí o psicólogo vai, olha, tem alguma coisa aqui que eu não consigo mais avançar com este paciente. Aí vem pra gente, a gente vê o que está ali oculto, porque também a constelação, se você for ver, ela é um estudo das consciências. E olha, Malu, que interessante, né? Trabalha-se junto com outros profissionais em várias áreas. Muito incrível isso, Andréia. Inclusive com a nutricionista. Inclusive, né? Por quê? Porque geralmente quando alguém vem com uma queixa de um sobrepeso, eu geralmente pergunto: quem você está comendo? De quem você Olha tem só. fome? Isso é verdadeiro, viu? Mas antes eu quero te fazer uma pergunta que está aqui desde quando você começou a falar e eu não queria te atrapalhar. Tem alguma relação com o PNL? Porque o Bert Hellinger também tem muita relação com o PNL. Sim, tem sim. Tem. Tem? É uma programação neurolinguística. Por quê? A gente tem que partir também do princípio que o nosso cérebro ele tem a plasticidade neural. Sim. Então, ele é plástico, ele consegue ser reprogramado, moldado. E durante uma sessão de constelação ou nas mentorias, nos acompanhamentos da constelação, a gente vai dar estímulos para aquilo. Entendi. A técnica da constelação, a gente, por meio da sessão, a gente consegue entrar no inconsciente, ver o que está lá e levar aquilo. A gente mostra para o cliente, é isso. O que Maravilha. ele vai fazer com esta verdade Aí é problema dele. e ele precisa estar numa posição de adulto para suportar aquilo. Porque muitas vezes, quando nós estamos na nossa criança birrenta, chorona, né, de vítima, não é este lugar. Não é neste lugar que soluciona. Esse tempo já foi, né? Já porque criança não ganha dinheiro, criança não casa, criança não trabalha. tem empresa, criança não trabalha. Então, eu te fiz essa pergunta porque quando você falou sobre empresas que precisa trabalhar com dono, quando eu começo a dar uma mentoria numa empresa, eu dou mentoria mais em pequenas empresas. Geralmente o problema não está na empresa, o problema está no dono ou na dona da empresa, está naquele empresário, está na família, está na infância. E aí que eu entro com o coaching, que eu tenho 8 formações em coaching, uma MBA, e o PNL, que eu também tenho formação em PNL. Então, aí quando você começou a falar da constelação, eu já fiquei imaginando, eu falei, nossa, mas tem tudo com a PNL. Tudo. E assim, quando eu vou trabalhar com a constelação empresarial, 2 perguntas que eu acho crucial, né? E se tiver um empresário aqui já nos ouvindo, que ele possa fazer essa reflexão. Primeiro, da onde veio o dinheiro
para você montar o seu negócio? É do banco, é do pai, é da mãe, é do vizinho? Da onde veio? Dinheiro, ele é força. Que força tem o seu negócio? Como que chegou esse dinheiro para você? Outra coisa, sócios. Quem tem a força? Como é que é dividido isso? O sócio majoritário no papel é o que menos faz? Aonde está a força da empresa? É o primeiro diagnóstico que eu preciso saber. Se essa divisão, eu fiz a minha empresa assim, como que ela chega para você? Se eu não tiver isso correto, e dependendo da forma como esse dinheiro chega, ela não tem vida. Ela não tem vida. Eu posso fazer o que for, ela já vai começar errado. Interessante. Então, A organização, né? organização. Eu já começo a minha mentoria já com autoconhecimento, que também vem de encontro com isso que você está falando. Quando eu vou fazer uma mentoria, eu faço primeiro o Roda da Vida, para saber onde é que está a falha da pessoa ali, né? E aí às vezes eu preciso realmente, na primeira sessão você já descobre se o problema dela é na empresa ou se é na infância, né? Muitos o problema está na infância. E aí a gente entra com o PNL, com um trabalho lindo de agradecimento, de perdão e tudo, né? Mas eu vou. Grazi, quer falar mais alguma coisa, Grazi? Eu quero só saber mais uma coisinha. Como a gente está falando para 50 mais, e esse projeto também é maravilhoso, né, para essas pessoas que são mais experientes, o que a constelação pode resgatar ali? O que podem buscar para melhorar o envelhecimento? Não é nem envelhecimento, porque 50 mais Melhorar não a é envelhecer, autoestima, né? Autoestima. A autoestima Olha, dessas pessoas. Tudo. Eu sou 50 a mais. Maravilha! Eu sou 50 a mais. Então, eu posso falar que A Grazi não é ainda. Mas eu tô Grazi não é, quase. mas eu já sou 50 a mais. E a constelação me resgatou, né? Então, eu acho assim que os 50 a mais, ela consegue te mostrar aonde você ainda tem essa força. Nossa, que maravilha, Aonde Malu. recuperar essa força, como ir. Porque é normal, né? Ao longo da vida você fala, ai, gente, olha, tô cansa. Não, Eu vou contar minha história depois, não, porque eu né? busquei a constelação. Porque é Nossa, isso. eu acho que é tudo que a pessoa, quando chega nessa idade, que antigamente 50 mais era um tabu, hoje não é mais 50 mais, é jovem, né? E buscar isso, né? Essa força, tudo que ele queria escutar, né? Sim. Que maravilha. Eu, desde 2019, né, que nós estamos planejando lançar esse programa 50 mais, que eu quero resgatar essas mulheres, homens e mulheres 50 mais, que estão naquele cantinho achando que a vida acabou, que não tem mais sentido, que é um inútil. Não, nós estamos vivendo a melhor fase da vida. Então, é muito gostoso. Gente, ontem mesmo, estava comentando hoje com a Grazi, ontem, sábado, eu deixei assim, eu estava trabalhando muito, de segunda a domingo. E aí meu esposo virou para mim e falou assim, você pode deixar o sábado para nós? Porque você não tem tempo mais para mim, né? Eu estou com 43 anos de casada, né? Então, é muito difícil você ter aquela chama, né, acesa do casamento. E aí eu vi que o quanto eu estava trabalhando e estava deixando meu casamento de lado. Aí eu deixei, faço meu planejamento hoje de segunda a quinta, aprendi isso aí com o Christian, que é de produtividade. E na sexta-feira eu fazia planejamento de segunda a sexta. Mas aí ele falou, não, faça de segunda a quinta, sexta-feira você deixa para os ajustes do que você não conseguiu na semana. É uma dica aí que foi o Christian Barbosa, que é autor do livro A Tríade do Tempo, que eu sou apaixonada por ele. Foi de um curso que eu fiz com ele, que ele falou sobre isso, uma mentoria, né?
E aí eu deixo hoje de segunda a quinta, sexta para o ajuste, e estou deixando o sábado para a família. Então, sábado nós saímos para almoçar, todos os filhos, netos, noras. E ontem, falei, agora então, ontem nós passamos nosso. Então, hoje o dia é nosso. É aquele dia para não fazer nada, do ócio. Mas foi muito gostoso, porque nós aparamos as arestas, as diferenças, né? Conversamos, assistimos filme, e aí melhorou. Então, 50 mais hoje é para namorar, é para viver, é para trabalhar, é para ganhar dinheiro, é para fazer novos projetos. Então, é isso que eu quero resgatar, e a Grazi está aqui comigo para me ajudar. Nós vamos trabalhar para que eu vou levantar a bandeira de idoso, não, porque nós não somos idosos aos 50, 60 anos. Nenhuma pessoa da minha idade gosta de ser chamada de idoso. Então, nós estamos aí com a vida ativa em todos os sentidos. E começando uma nova etapa, né? Uma nova etapa, uma nova era aí dos 50 mais. Fechamos um ciclo e vamos, Sim, né? e Sim. quanta experiência, né? E quanta coisa boa trazendo, né? Por Quanto isso que ali, ó. ensinamento para esses jovens. Olha aqui, a voz dos Dos 50 50 mais. isso É a mesmo. voz da sabedoria, a voz da experiência, né? Então, é preciso ouvir essa voz. E eu morei no Japão há 14 anos e eu fiquei encantada como lá eles valorizam as pessoas mais velhas, tanto os mais novos, que ouvem e valorizam os dichan's, as bachan's, as pessoas. E aqui no Brasil é um pouco desprezado, né? As pessoas, parece que chegou aos 50, aos 60, é como se fosse descartado. E o mundo está envelhecendo e nós precisamos desse conhecimento, dessa vivência das pessoas para que possam nos ensinar. Hoje eu falo assim, eu quero ensinar tudo o que eu aprendi até agora para que as pessoas não errem como eu errei. E o Olha que isso. você está falando é bem interessante, porque a vida nos foi passada por aqueles que vieram antes. Sim, Então, a gente deve a vida, sim, aos mais velhos. É o tal honrar pai e mãe, no Japão que é eles fazem. primordial dentro da constelação. Você não avança na sua vida se você não honrar pai e mãe. Pai é aquele que te leva para o mundo. Mãe é aquela que te dá o sucesso quando você estiver ao mundo. Então, o pai e a mãe, ele te dá a vida. E você não tem como retribuir a vida, né? Tanto é que a vida, o seu nascimento, já é o seu primeiro sucesso. Então, não existe pessoa que não tem sucesso. Cabe a nós permanecer neste sucesso, estando em ordem. Porque a ordem precede o amor. Porque um amor em desordem são relações tóxicas. Sim, São relações tóxicas. Por isso que é importante. E o que você falou, relacionamento, é o que mais chega hoje para mim. É o número 1 que mais chega. E aí você já pode ter um prazer de casa hoje aqui, ó, da constelação. Casamento. Uma vez por mês você ou vai sair para dançar. Olha, peraí só um pouquinho, gente. Presta atenção nas dicas aqui da consteladora da Andrea, para ir para Olha aí, apimentar ó. o relacionamento. Por quê? Por que que a gente casa? A gente casa, suportem isso, Ai, para fazer o outro feliz. Não é pra gente ser feliz. Mas lembre-se que o outro casou com você para fazer você feliz. Então a pergunta que fica: o que você faz hoje que deixa o seu marido feliz? Meu Deus, que reflexão, gente, olha a pergunta que essa mulher está fazendo. O que eu estou fazendo hoje para deixar o meu companheiro feliz? Eu nunca tinha feito essa e pergunta. você já parou para pensar que quando a gente faz o outro feliz, a gente é feliz? Sim, Principalmente a mulher, né? Porque a Sim. gente tem. E aí a gente vai entrar naquelas leis. A mulher também não pode dar muito, porque o equilíbrio, é necessário. ele é necessário. Em Eu tudo. dou, mas eu também recebo. E nós temos muita dificuldade de receber, né? Porque a gente quer pegar a nossa espada e falar, deixa que eu faço.
deixa que eu faço. Eu vou. A heroína é o pior lugar de uma mulher. É o pior lugar. Ela sai do lugar dela, Ela né? sai do lugar dela. E olha que interessante. Quando eu falo para você, não, deixa que eu faço, Malu, imagina, eu resolvo. Eu estou num lugar Essa sou de eu. arrogância. Hum, Por quê? É como se eu tiro a sua força e falo assim: você não tem força. nossa, Eu tenho. eu Você estou não vale. errando. Eu estou errando. E aí a mulher fala assim: gente, eu não entendo o que acontece. Eu faço tudo. E ele nem liga Você para mim. saiu do seu quadrado e invadiu o quadrado do Eu seu faço companheiro. tudo e não sou reconhecida. Eu faço tudo e meu chefe não tá nem aí. Eu faço tudo e não tenho aumento. Meu marido não vê, eu Eu faço meus faço filhos, tudo e Mas meus você não filhos tá no seu lugar. e meus filhos não me respeitam. Gente, Então pare de fazer Tudo. tudo e faça o que tem que ser feito da maneira correta. gente, E dá, né, pra fazer, né? Meu Quando você Deus. está no seu lugar, aí você faz o que tem que ser E feito. pra gente colocar todo mundo aí no seu quadradinho ali, todo mundo no seu lugarzinho, a gente pode fazer por outras pessoas ou a gente tem que se colocar Tá. e explica pra gente? Primeiro, assim, a constelação, a gente precisa estar nessa posição do adulto. Ah, se chegar lá com queixa, claro que eu vou tentando te conduzir para essa postura do adulto. Mas não, um adulto não faz para outro adulto. Quando que um adulto pode fazer por outro? A mãe pode fazer pelo filho criança. Nossa, essa eu A não sabia. mãe pode fazer pelo... Por quê? O que é o criança? Qual a idade? No máximo até uns 10 anos. Isso é Por quê? criança. É uma criança. Tá. Por quê? Geralmente, né? O reflexo da criança é do comportamento do pai e da mãe. Isso não é certo ou errado, tá? As crianças, elas fazem assim, como eu falei no começo. Mamãe ou papai, por amor a você, eu vou fazer isso. Por amor a você, mãe, eu sofro, não você. Por amor a você, ela e é inconsciente da criança. Toda criança é pragmática. Nós que não sabemos ler o que ela está querendo dizer, né? Aquela birra da criança, ela está querendo atenção no quê? Ela está reivindicando qual 1000 dos papéis da mãe? Da cuidadora, da mulher do pai? Qual? O que ele está reivindicando? Então, você falando isso, eu sou professora aposentada e todas as vezes que eu tinha uma criança com problema na sala de aula, eu não procurava saber da criança, eu procurava saber dos pais, o que estava acontecendo. E é tão incrível como. Eu vou contar uma história aqui, não, é lógico que eu não vou citar nome. No Japão, eu estava dando aula e tinha uma criança que ele ficava sentado no fundo da sala e ele comia os lápis todos. Ele comia mesmo, assim, ficava assim, e lápis e borracha. Ele tinha um cheiro assim bem desagradável, ele não gostava de tomar banho. E nenhuma das professoras gostava, porque ele era diferente. Um dia eu pedi para, no recreio, eu pedi para que ele ficasse comigo ali. Falei, vamos conversar um pouquinho? Meu Deus. Mas conversar assim, como amiga dele, não como mãe, nem como professora. Ele tinha 10 anos, 9 anos, 9 anos. E o que ele me contou, aí eu desci imediatamente e falei para a diretora, eu quero fazer uma reunião com os pais de fulano. Professora, não pode, não pode, professora, a senhora vai entrar em campo minado. Eu falei, não, eu quero. E para minha satisfação, quando eu conversei com os pais, os dois choraram. E era realmente aquilo que ele estava trazendo dos pais para a sala de aula. E hoje eu fico assim super contente. Ele não sabe disso, mas eu o acompanho na internet e ele está super bem. Super bem mesmo. Então, ele já tem um filho e está super bem. Mas eu falei que eu ia contar minha história, o porquê eu procurei. Chamei você aqui, porque eu procurei A a constelação. constelação. Eu estava nessa fase de patinar nos negócios. E parecia que eu estava dando 3 passos
para frente, 2 para trás. Então, era assim, eu achava que eu estava crescendo, mas não, eu estava patinando. E aí, conversando com uma pessoa, e ela me apresentou, ela falou para mim, foi inclusive uma cliente minha de salão de beleza lá de Salvador, eu atendo ela online, e ela me falou que, Malu, eu vou te apresentar uma consteladora que me ajudou bastante, do Rio de Janeiro. Ela me passou o telefone, essa mulher me atendeu. Eu nunca chorei. Eu não choro, eu sou difícil de chorar, mas eu nunca chorei tanto igual eu chorei naquele dia, naquela sessão de ela lá do Rio de Janeiro. E aí foi o que eu percebi que estava fazendo tudo errado. Eu estava assumindo uma culpa, porque meus pais eram situação muito boa na Bahia, e eu trouxe meus pais para o Paraná, e aqui ele perdeu tudo. E meu pai sempre falava, eu vim rico, voltar pobre, eu não volto. Então, e depois ele apareceu com câncer e morreu, né? E eu assumi essa culpa dele. Então, eu não crescia por causa disso, porque eu assumia a culpa. Eu não queria ter sucesso, porque o meu sucesso era como se fosse um afronto para o meu. Eu sentia que eu estava, era um afronto para o meu pai. E ela me mostrou isso. E depois, uma segunda sessão, a Grazi falou da sua tia, né? Você não lembra disso? Você falou Lembro, da claro sua que eu tia. lembro. Minha A tia tia dela consteladora. é uma Aham. ótima consteladora de Londrina. E ela fez uma sessão comigo. E uma pergunta que ela fez e que me marcou bastante foi: por que você não agradece seus avós? Eu falei assim, mas eu nem cheguei a conhecê-los. Ela falou assim, não importa. Aí o trabalho, ela foi me mostrando. Eu não dava valor aos avós. Eu não conhecia, então, aquilo que a gente não conhece, você não dá valor também, né? E aí ela falou, começa a agradecer os seus avós, seus antepassados, avós, tataravós, principalmente os avós maternos, e você vai começar a sentir diferença. E foi quando realmente eu senti diferença. Vamos falar o nome da sua... Vamos sim. Ela tá lá no Facebook, no Instagram, como Vera Pagani, É, consteladora. muito boa Viu? também, viu? É a Vera É uma- Pagani, não é concorrente, ninguém é Não, ela concorrente, tá lá em ninguém é Londrina. concorrente. Então, é uma pessoa, nós nem preparamos para falar, pensamos em falar isso, é porque entrou no assunto, né? E eu vi que as coisas começaram a clarificar. Tanto é que hoje eu comecei a fazer orações de agradecimento, de perdão para minha mãe, para meu pai, e uma coisa que ela falou, a culpa do seu pai, ele leva com ele. A culpa sua, você procure resolver isso com você, mas a culpa do seu pai não é sua. Você precisa levar o seu caminho adiante. E eu pedi, o que eu fiz foi fazer orações, pedindo perdão e agradecimento. Agradecer aos meus avós, aos meus bisavós, tataravós e todos aqueles que vieram, coisa que os japoneses fazem isso muito bem, eu não fazia. E hoje eu estou lançando uma marca com o nome das minhas duas avós, Maria e Milu, que Olha, que em lindo. homenagem às duas avós. Eu acho que não é nem uma homenagem, né? É uma gratidão, né? É uma gratidão. É uma gratidão. Uma gratidão às duas avós. Então, eu estou contando essa história para que vocês saibam que às vezes a gente fala assim, isso não vai resolver. O que isso vai resolver? O que um coach pode fazer na vida da pessoa? O que uma consteladora pode fazer na vida da pessoa? O que um pastor pode fazer na vida da pessoa? O que um padre pode sim. Pode. Todos Transformador. eles podem transformar pessoas, né? Então, nós temos que valorizar mais profissionais, porque muitas vezes a gente corre no médico, toma remédio para melhorar uma coisa e piora outra. Mas o remédio principal a gente não busca, que é a cura Da interior, alma, da alma, a cura exatamente. da alma. O que você falou, eu fiquei aqui pensando, eu sempre falo em todos os meus atendimentos quais são as palavras mágicas da vida. É ver, você tem que ver, olhar com a alma. Você olha. Quando você vê aquilo, você concorda. Aí você inclui, acha um lugar para aquilo e dê, né? Fala, e aí, a outra palavra que é mágica para o sucesso é se permita, se autorize.
você não tinha autorização para ter o sucesso. É, Então, se autorize. foi isso que eu E fiz. quando eu falo assim, mas eu trouxe o meu pai, mas ele tem a força dele, porque ele tem o pai dele, ele tem a mãe dele, ele tem o avô, ele tem a força. Ele não veio amarrado, ele veio porque ele quis. Ele poderia ter falado, não vou, mas não o fez. Então, muitas vezes a gente carrega, por amor aos pais, pesos que não são nossos. Tanto que a constelação não acredita em karma, né? Ou aquela... A Igreja Católica fala bastante, né, nas maldições de família. É bíblico. Mas a partir do momento que eu tenho a consciência que eu vejo, eu devolvo, eu falo, isso não é meu. O que é meu, eu assumo. Não, aqui eu errei, mas agora do outro, não. E isso é Interessante, sim. libertador, porque nós pegamos pesos que não são nossos todos os dias. Eu carreguei O que muito. muda isso após uma constelação? A gente vai ficar perfeito? Não, porque até uma frase que eu amo, que é do nosso livro. Só os imperfeitos evoluem. Por quê? Hora que eu saio do meu lugar, se eu tenho a consciência, eu falo, opa, peraí, postura, eu volto. Eu peço perdão, eu peço desculpa, eu refaço, eu levanto e eu sigo. Isso cresce, né? É E crescimento. isso faz parte da Aham. vida, né? Andréia, eu atendo como life coach também, porque todas as vezes, como eu falei antes, todas as vezes que eu vou dar uma mentoria numa empresa, eu acabo, todas as vezes não, a grande maioria, o problema está na infância, na família, eu acabo atendendo a pessoa como life coach. E uma das coisas que eu aplico que mais dá resultado é o perdão e o agradecimento. Gente, como o perdão, não saber perdoar, quando você não perdoa uma pessoa, você está se prejudicando cada vez mais, sofrendo cada vez mais. O perdão é libertador. Eu ia falar isso agora. E é bíblico. E é bíblico, O perdão é libertador. Ele vai, né? É libertador. Só que você tem que liberar e colocar nome aquilo que você está perdoando, né? Sim. Perdoar. E depois, você falou algo aí bem interessante que eu uso sempre. Nossa, suas falas estão assim. Você olhar com o olho da alma. Eu falo sempre em minhas mentorias também, na empresa. Se você quer que sua empresa cresça, olhe para a sua empresa com o olhar do artista. Por que o olhar do artista? Porque o artista é o único que consegue olhar as coisas com o olhar da alma. Ele vai além. Ele vai além. Eu sou artista visual, né? Então, eu trouxe artes visuais para as minhas mentorias, para o meu método de mentoria dentro da empresa, porque quando você olha para o seu negócio com olhar de artista, você consegue enxergar além. Você olha para o seu funcionário com o olhar do artista, você consegue enxergar além quem ele é, o porquê ele está sofrendo. Você ali começa a existir empatia. Então, olha como as coisas estão no sistema. Sim, e é exatamente essa é uma das propostas da constelação, é olhar além do aparente. Aonde está oculto aquela dificuldade? Aquela crença, aonde está? Que é como eu falei, a gente vai estar vendo essa relação invisível. Isto é olhar além do aparente. E o perdão, muitas vezes, né, só voltando aqui, quando a gente não perdoa, a gente exclui. E na vida, e na constelação, é impossível excluir. Por isso que eu falei das palavras mágicas. Suporte a angústia de ter que incluir. Por quê? Se eu excluo, a vida segue. E ela, pela lei do equilíbrio, ela vai fazer um movimento de compensação. O que é que vai acontecer na sua vida para compensar essa exclusão? Até que alguém veja e inclua aquele que foi excluído. Então, Ele volta, né? Volta. Vamos dizer aqui, você fazendo esse movimento, vamos fazer uma analogia aqui.
como nós falamos agora em dar 3 passos para frente e 2 para trás. Quando você exclui, você não está automaticamente voltando Você não avança. para buscar aquilo que Seria o tal do impulso? eu acho que seria uma forma de que você está amarrado, Você está E solta. amarrado extremamente... ao Isso. seu passado. Que é quando a pessoa fala assim, Gente, eu não sei o que eu estou fazendo, que eu faço tudo. E não sai. Tem E não gente saio que do fala lugar. assim, gente, joguei pedras na cruz, pelo amor de Deus, o que que eu faço da minha vida? Gente, olha aí, se você está com esse pensamento, que jogou pedra na cruz, que você está patinando, que está indo para frente e para trás, Pergunta, escute, quem você excluiu ou o que você excluiu? Ah, isso eu não quero lidar. Com essa dor, não tem como. Aí entra o perdão. Aí entra o perdão. Meu Olha só, Deus, eu que preciso coisa interessante. incluir. A inclusão gera movimento de vida. A Andréia, inclusão, você ela vai ter é que voltar aqui mais vezes. Nossa, quanto conteúdo você tem para mostrar pra Quanta gente? coisa muito, boa. gente, muito, Gente, muito. olha, nós estamos aqui com quase 1 hora de conversa, muito gostosa, muitos ensinamentos, e só temos 10 minutos, mas como foi rápido. E eu quero dizer a vocês que nós estamos todas as segundas-feiras, às 16h30, pelo YouTube da TV Ingá, pelo YouTube 50 Mais em Foco. E vocês podem acompanhar a Andréia pelo Instagram. Tá como Andréia Ribeiro Constelação. Então, se alguém, né, ficou com alguma dúvida, coloca aqui no 50 Mais. Eu vou ter o maior prazer depois de estar respondendo, ou no meu próprio Instagram. O Instagram do 50 Mais é 50 Mais em Foco, Malu Yasuki, 50 Mais em Foco. E o Instagram da Grazi? Meu Instagram é Grazi, com Y, Grazi Pagani. Tá lá, qualquer coisa também, só chamar que a gente tá Mas respondendo. você também tem um outro Instagram Tenho da nutrição. é Grazi Pagani. Ah, tá, Grazi Pagani. Tá lá, Grazi Pagani, fazendo parte já do 50 Mais. Então, pessoal, como nosso tempo está acabando, ainda temos 10 minutinhos, porque eu quero fazer a última pergunta para a Andréia, mas eu gostaria que você que está nos assistindo, porque esse programa não é só para mulheres, é para homens e mulheres 50 mais. Qual é a sua dificuldade depois que você fez 50 anos? Quais são as suas dores? Dores não é dor física, dores sentimentais, dores da alma que você precisa curar. O que você gostaria que nós trouxesse De informação, qual é o seu pra- medo? né? Qual o assunto pro Qual o próximo assunto? podcast, né? Nossa, Eu preciso da A gente sua precisa. ajuda. Qual é o assunto que você gostaria que nós trouxéssemos para o próximo podcast? Apesar de que o próximo podcast, eu creio que nós traremos aqui uma médica que vai falar sobre menopausa e um médico Maravilhoso. sobre andropausa, né? maravilhoso. E a Maravilhoso. Grazi estará comigo também, dando dicas. Nesse dia, a Grazi vai dar dicas de alimentação para você que fez 50 anos, que está entrando na menopausa, que tipo de alimentação que você deve consumir. Então, é muito bacana, porque a Grazi já me atende, eu sei que ela é ótima. Então, na próxima segunda-feira, vocês assistam, porque vai ser assunto muito bom. Vai dar muito assunto mesmo. Muito assunto. Andréia, só para terminarmos, como que funciona? Quando a pessoa te procura ali, como é que funciona? O que representa esses bonecos? A verdade é assim, quando a pessoa me procura, eu geralmente vou falar para ela qual tema ela quer constelar, né? Porque a gente precisa, por mais que seja o pensamento sistêmico, eu preciso de um referencial. Às vezes ela traz um tema porque ela está pensando com a mente, e a mente mente, e na hora da constelação revela outra coisa completamente diferente. Então vamos supor, eu quero constelar a minha empresa. Aí eu vou falar assim, olha, pensa tudo que você quiser, ou eu quero constelar emagrecimento. Tudo que você quiser sobre esse tema, resuma numa frase e traga essa frase para mim. A constelação já começou ali.
A partir daquela frase, ela vai falando. Na hora que ela chegar, eu falo, agora você se esparrama. Nesta conversa, eu vou conduzindo. Então, na verdade, eu trabalho 100% no oculto. Ela, que nesta condução que eu faço, é que vai me dizer quem entra no campo, quem eu vou colocar. E aí eu vou colocar quem ela falou sem ela saber. E vou falar, bom, cada um desses bonecos tem uma informação, porque a gente vai entrar em contato com o inconsciente. E ela vai entrar e vai falar, olha, esse boneco aqui, ele tá me falando alegria, diversão. E aí eu vou ver o que que isso representa aqui, o inconsciente dela. Se é o pai, se é a mãe, se é a empresa, se é ela, o que que é. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu tô ótima nisso daqui não tem problema, não tá nada. A hora que eu jogo pro inconsciente, ela fala, isso dói. Eu tô sentindo dor quando eu olho para isso. E é incrível como isso vem assim muito forte na gente. Porque não tem como negar. Não tem. A alma sabe o movimento. Então, é praticamente, a gente vai ver assim, aonde a sua alma está olhando. Qual é o movimento de alma que você nega? E aí, a representação dos bonecos facilita o entendimento, principalmente para quem é muito racional, mental. No meu caso, racional. Eu sou muito racional. Sobre racionalidade a gente vê outra hora. Aí, para quem é muito, muito, muito racional, eu utilizo também a constelação na água. Olha só, que interessante. Porque É a muito isso. água, ela é um ótimo condutor, né, de Sim. energia. Sim. Ali, então, o racional, ele não tem o que fazer, né? Porque daí o boneco vai andar conforme. eu acho que Já ele quero uma sessão. Eu acho que essa constelação, para mim, vai ter que ser na água, Já- vai ter que ser bastante água, porque a racionalidade aqui. Já quero uma sessão na água, porque eu sou muito racional. E Muito você pode mesmo. fazer assim com os bonecos que eles voltam. Enquanto meu a Deus. gente não muda aqui, Agora deu até um Não pouquinho de muda medo, porque até agora eu tava pensando, bom, eu vou fugir desses bonequinhos ali, né? Agora eu não vou nem conseguir enganar a água. Meu Deus, quanta coisa boa você Tem, nos trouxe, quantos tem. ensinamentos. Obrigada. Nossa, Verdade. Andréia, eu acredito que quem está nos assistindo está encantado, né, Com Grazi? certeza. Eu Eu acredito. estou. Porque eu estou encantada aqui com tantas informações. E olha que eu já Quanto fiz, conteúdo eu já fiz falta 3 ainda, né? vezes. Vai voltar, Andréia. Vai. Vai E assim, voltar. eu acho que nós é uma constância na vida, né? A gente vai buscando, eu falo assim, às vezes, né, os meus mentorados ou as minhas clientes, ela fala, ai, André, agora acabou. Eu falei, não, Começou. vai acabar até o último suspiro da sua vida. Acabou da forma que era. Agora é uma nova. E depois vai indo. Porque e nós depois estamos vai em indo. movimento, estamos mudando, Eu não né? sei se dá tempo de falar sobre o salto quântico. Fala, tem 5 minutos. 5 minutos. O que é o tal do salto quântico que muita gente fala aí, né? A física quântica é Física maravilhosa. quântica, assim, como dar um salto quântico na sua vida? Na verdade, o que acontece? A gente vem, caminha e cai. Quando eu não tenho consciência, eu levanto, volto para trás, caminho, cai no mesmo lugar. Não é? Tanto que a gente fala assim, meu Deus do céu, eu tô aqui ainda, mas eu não acredito. O que muda? O modo como eu me levanto. Se eu me levanto, e aqui é uma palavra mágica, na humildade. Aí eu falo assim, porque eu faço isso? Eu falo, gente, mas eu estudo, eu faço curso, eu aprendo. Eu tô aqui ainda, tá? Mas tá tudo bem, levanta, né? Aí a hora que eu levanto e falo assim, a vida fala, volta 50 casas. Tá bom. Eu tenho muita coisa ainda para aprender, né? Tem. Então você volta. Mas se você volta nessa humildade, volta assim, mas agora eu vou voltar saboreando. Olha, ali é verde, aqui é assim, não faço mais isso, agora eu vou. Aí você vem. Quando você vem no mesmo lugar, você salta. Que maravilha! E aí, Essa eu não claro sabia. que você vai caminhar e vai cair. Só que quando você voltar, você não volta mais para esse lugar. Você volta só um pouquinho para trás.
E assim vai E ser volta mais forte. até o último suspiro. E olha quanta coisa hoje com a constelação, né? Humildade, perdão, Perdão, a agradecimento. a gratidão, Permissão, autorização. Andréia, Nossa. voltando às mentorias, toda pessoa, quando eu vou dar mentoria, eu falo, você precisa de humildade. E se ela não tiver essa humildade, ela não aceitar essa humildade, eu não trabalho, porque não sai do lugar. E a humildade não é só você falar, eu sou humilde, né? Não, É a sua humildade ação, né? é a sua ação. E eu vou te falar, quando a pessoa não consegue estar nessa humildade, é porque ela está em alguma postura da criança, ou na criança birrenta, ou na criança mimada, ou na criança ferida. Ela está em algum Vou te lugar. passar Nossa, e eu já, passar um cliente. eu já visualizei, assim, várias pessoas. E o que a gente quer é estar na nossa criança saudável. Sim. Por quê? Porque a nossa criança saudável é a ela que vai dar a criatividade, a alegria. É ela que, quando eu estou num projeto, você fala assim, já sei, vamos fazer isso, vamos colocar aqui. É sério mesmo. Eu vou trazer você para as minhas mentorias, porque Sim. eu sinto isto, né? Tem pessoas que a falta de humildade é tanta que ela não aceita que ela está errando. E a gente consegue ver, né? Porque, como dizia meu antigo chefe, nossos erros estão na nuca, né? Só outras pessoas conseguem ver. Então, a gente, com nossas formações em coach, no PNL, e você com a sua, a gente consegue enxergar os erros das Porque pessoas. é sistêmico. É sistêmico. Uma vai E aí a completando pessoa a não outra. aceita e ela não cresce. Aí ela diz, mas a sua mentoria para mim não valeu nada, não é isto. Então é por isso que eu nem atendo essa pessoa, porque eu sei que ela vai falar que não Que tem serviu. algo a mais, E né? ela é reativa, né? Sim, Tipo assim, eu sou perfeita, agora, não. os outros não. Aí é a falta da Gente, humildade. agora nós chegamos ao nosso horário, uma hora de prazer conversa estar boa. aqui, que delícia. Eu, mais Que uma delícia. vez, eu te agradeço pela sua presença, por aceitar o meu convite. Grazi, muito obrigada Eu de que estar aqui agradeço. comigo, me dando todo esse apoio. E, pessoal, mais uma vez, eu peço a vocês que sigam o Instagram do 50 Mais em Foco. Tem o meu Instagram, que é de mentoria para pequenas empresas, que é Malu Alves Mentora, mas nós estamos falando aqui de 50 Mais em Foco. Então, vá lá e vá também para o YouTube, né? O YouTube, aham. Curta, Sim. siga e Deixa um recadinho deixa um lá pra recadinho, gente. diga o que vocês querem que nós... Que a Todas gente as aborde, dicas, todas as trabalha. ideias são muito bem-vindas. Eu agradeço vocês mais uma Eu que vez. agradeço, Muito Malu. obrigada a você que está nos assistindo. E eu espero que você deixe o seu recadinho lá e nos sigam, né? Tá? Isso aí. Muito obrigada. Obrigada.